Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube em número de inscritos e visualizações, e isso vai me ajudar bastante e vai ajudar também com que a plataforma reconheça a relevância dos conteúdos que coloco aqui no canal, compartilhe com mais pessoas, e isso vai fazer com que o conteúdo aqui de tributário seja conhecido a todos e garantido a todos de maneira gratuita e democrática. O objetivo é esse, que o material seja compartilhado a todos aqui na plataforma para que todos se preparem para o exame da OAB, o exame unificado da OAB, organizado pela Banca FGV, na nossa disciplina de Direito Tributário, para a nossa segunda fase desse 40º exame de ordem. Já começamos o mês de maio, hoje, dia 1º de maio de 2024, que estou gravando este vídeo aqui para vocês. Então, continua a nossa jornada, e nesse mês que vai ser aplicada a segunda fase. Então, nós temos aí poucas semanas em preparação para chegar à nossa tão desejada segunda fase em Direito Tributário. Estamos tendo aqui várias baterias de aulas, de treinamentos, aulas teóricas, aulas práticas, análise de jurisprudência. Até falei com vocês dicas para Vadmecum. Também sempre passo vídeos curtos aqui no YouTube de dicas gerais da matéria. Então, pessoal, tem muita novidade vindo aí, por isso que eu sempre peço que vocês se inscrevam, curtam os vídeos, porque assim vocês vão acompanhando as novidades aqui do canal e vão em conjunto aqui se preparando com os demais colegas, se preparando para esta segunda fase do 40º exame, porque a preparação para a segunda fase ela tem uma dinâmica, como eu já havia explicado antes, diferente do que é a preparação para a primeira fase. Então, são várias aulas de diferentes temas, de diferentes abordagens, porque esta prova é uma prova mais escrita, uma prova dissertativa, não é uma prova só de alternativas, certo ou errado, como foi a primeira fase. Agora, nós temos uma prova baseada na parte escrita e vai testar mais o conhecimento de vocês na nossa área apenas, que é a nossa disciplina de Direito Tributário. Então, pessoal, hoje eu vou tratar mais uma bateria de exercícios com vocês. Hoje eu vou trazer mais uma quantidade de exercícios que caíram em segunda fase. Então, nós vamos analisar esses exercícios e analisar o gabarito que a Banca OAB FGV disponibilizou a respeito dessas questões. Lembrando que o gabarito ele é só um norte, mas vocês podem colocar mais fundamentações do que estão disponíveis propriamente no gabarito. Então, claro que quanto mais fundamentação você colocar na sua questão, mais chances você tem de pontuar na prova e mais chances você tem de conseguir mais pontuação na prova. Tá? O gabarito é só para dar um norte e dizer, basicamente a sua resposta tem que ter esses elementos, mas é claro que na sua prova você pode trazer ainda mais elementos daqueles trazidos pelo gabarito oficial, tá bom? Mas nós vamos analisar esse gabarito para a gente ter um norte de como responder cada questão. Vamos começar então? Vou colocar minha imagem aqui no lado, vou ampliar o meu slide do YouTube, minha apresentação aqui, minha apresentação no PowerPoint, para que vocês aqui no YouTube consigam ver essas questões comigo de maneira mais ampla. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Ampliando aqui o meu slide de apresentação. Hoje nós vamos ter uma nova aula, uma aula prática de análise de questões, aula de número 18, e hoje eu escolhi com vocês o 35º exame de ordem que ocorreu em 2022, organizado pela Banca OAB FGV, na nossa matéria de Direito Tributário, lembrando que a prova de segunda fase vão cair, além da peça prático-profissional, 4 questões dissertativas. E essas 4 questões somam no todo 5 pontos. Então, metade da prova vale a peça prático-profissional e a outra metade vale a parte das questões dissertativas. Então, tanto a peça profissional quanto as questões, cada uma delas valem no total 5 pontos, totalizando a redundância, né? Totalizando 10 pontos para a nossa prova de segunda fase. Lembrando que desses 10 pontos, vocês precisam acertar pelo menos 6 para conseguir a tão sonhada aprovação da OAB e aí sim conseguir se inscrever nos quadros dos advogados do Brasil. Então, pessoal, vamos analisar essas questões, entender como a Banca OAB FGV vai esperar de vocês, o que ela vai perguntar para vocês,
quais são as questões que podem aguardar vocês aí nesse exame que está se aproximando. Nós já analisamos exames anteriores, né, exames mais recentes, inclusive organizado pela banca FGV, mas esse daqui é um exame que a gente ainda não analisou aqui nesse hall de aulas, então eu acredito que é importante ver as questões, porque, pessoal, a banca FGV, se ela não repete questões, às vezes ela traz questões muito parecidas de exames anteriores, então, por isso que é importante a gente ver várias questões para que vocês tenham uma noção de como a banca pergunta cada matéria. Tem temas que a banca mais gosta de perguntar, por isso que é importante vocês terem essa análise prévia das questões. Vamos começar então, pessoal. Primeira questão diz para nós o seguinte, como vocês sabem, aqui minha imagem, uma pena que ela está tapando uma parte da questão. Eu vou ler primeiro o enunciado aqui em cima e logo abaixo eu vou ler as perguntas que foram anexadas à questão, tudo bem? Então, o mais importante do que eu aparecer aqui no lado é vocês verem comigo a questão, lerem com atenção e aí a gente entender como responder cada uma delas. Vamos lá. Diz o seguinte, a questão de número 1. Resolução do presidente do Tribunal de Justiça do Estado X, datada do dia 1º de junho de 2020, estabeleceu a elevação da alíquota máxima de preparo recursal para a interposição de apelação de 2% para 4% sobre o valor da causa, mas sem estabelecer limite máximo de valor a ser recolhido, a entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Em razão disso, a concessionária de telecomunicação Ligação Mil S.A., em fevereiro de 2021, ao interpor apelação em um processo cujo valor da causa era de 200 milhões de reais, insurgiu-se contra a exigência do preparo de 8 milhões de reais, 4%, feita pelo tribunal, para repudiá-lo excessivo e confiscatório. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Aí as perguntas dizem a seguinte questão. Primeiro, está presente algum vício formal nesta elevação de alíquota? Justifique. E B. Tem razão a concessionária de telecomunicações Ligação Mil S.A., o nome da empresa, Ligações Mil S.A., em sua alegação de que o valor cobrado deste preparo é excessivo e confiscatório? Justifique. Pessoal, nós temos duas questões aqui diferentes. Uma delas está perguntando sobre a alíquota, o aumento da alíquota que foi de 2% para 4%, que foi aumentado por resolução do presidente do Tribunal de Justiça. Será que resolução de um presidente de uma corte judicial é suficiente para aumentar a alíquota de um tributo? Porque, pessoal, as custas processuais, as custas recursais, é um tipo de tributo que se cobra por exercer atividade de jurisdição. Quando eu vou ao Poder Judiciário e proponho um recurso judicial, eu pago as custas desse processo para que o Poder Judiciário exerça essa tarefa para mim. E é uma taxa que eu pago ao Poder Judiciário. Entretanto, essa alíquota que se aplica a esse tributo, a este preparo recursal, será que ela pode ser alterada por mero ato do presidente do tribunal, pelo desembargador do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado X? Será que a resolução do desembargador pode mudar, pode majorar a alíquota de um tributo? Será que não precisava de lei para isso? Ou basta uma determinação do presidente da corte? Aí a outra questão fez uma seguinte indagação. Ele perguntou se é excessivo ou confiscatório essa cobrança feita, né? Porque a empresa ficou indignada com este aumento. Inclusive, na metade da questão, aqui ela diz o seguinte: em razão disso, a concessionária de telecomunicações Ligação Mil S.A., em fevereiro de 2021, ao interpor apelação em um processo cujo valor era de 200 milhões de reais, insurgiu-se contra a exigência de preparo de 8 milhões de reais, feita pelo tribunal, por reputá-lo excessivo e confiscatório. Lembrando, pessoal, que existe um princípio no direito tributário, que é o princípio do não confisco. A tributação, o que é não confisco? A tributação não pode ser excessiva a tal ponto de dificultar o exercício de um direito de uma pessoa. Então, a tributação ela não pode ser uma penalidade e nem pode ser cobrada de maneira excessiva, a fim de não confiscar excessivamente o bem do particular, para resguardar o direito que o particular tem e para que ele possa exercer o seu direito constitucional sem que haja uma restrição tributária por parte do Estado, porque do contrário estará havendo uma confiscação, uma barreira fiscal
para que o contribuinte possa avançar ou exercer algum direito. E nesse caso específico, nessa majoração de alíquota de 2% para 4%, será que foi excessiva? Essa cobrança de 8 milhões de reais, porque é 4% sobre o valor da causa, que é 200 milhões de reais, é um valor muito alto, mesmo sendo 4%, 8 milhões de reais é muita coisa. E a empresa ficou indignada, falou, pera lá, esse valor inteiro, tudo isso para pagar só para propor um recurso na esfera judicial, existe aqui um abuso, está sendo cobrado de maneira excessiva esse tributo. Aí a empresa, Ligação 1000 SA, está dizendo que está havendo um abuso aqui, está havendo uma confiscação de bens excessiva. Será que isso é verdade? É isso que diz a questão B. Será que está realmente acontecendo uma confiscação excessiva do bem, do patrimônio da Ligação 1000 SA? Qual será a resposta para as duas questões? Cada uma delas valendo 0,6 pontos. A primeira valendo 0,6 pontos, a segunda 0,65 pontos. Quais serão as respostas segundo o gabarito oficial? Bom, analisando o nosso gabarito, a primeira resposta para a questão A é sim. Sendo o preparo recursal uma espécie de custas judiciais, as quais ostentam natureza jurídica de tributo, a elevação das alíquotas de tributo deve ser veiculada por lei e não por ato normativo infraconstitucional, de acordo com o princípio da legalidade tributária previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição e também no artigo 145, inciso 2 do mesmo texto constitucional, ou mesmo do CTN, o artigo 77 do CTN, combinado também com o artigo 97, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Pessoal, a regra é o princípio da legalidade. Eu não posso majorar a base de cálculo, nem mesmo a alíquota, em regra, sem lei anterior que o preveja. Existe exceção, por exemplo, para os tributos extrafiscais, que aí as alíquotas podem ser ajustadas por ato do Poder Executivo. Mas não é o caso aqui. As custas e o preparo recursal não é um tributo extrafiscal. Portanto, tanto a sua base de cálculo como a sua alíquota deve observar a determinação de lei. Não pode um ato administrativo, mesmo que pelo presidente do Tribunal de Justiça, dizer que haverá uma majoração de alíquota, porque isso é ilegal e até inconstitucional. Quem pode majorar a alíquota ou o valor integral de um tributo é apenas a lei. Não pode um ato do Poder Judiciário nem Executivo fazê-lo. A regra é a lei. Então, por isso que a resposta correta é sim para A. Aí a questão B diz o seguinte no gabarito. A questão B diz também que sim, a concessionária tem razão. A cobrança de custas judiciais necessita do estabelecimento para, além da alíquota máxima razoável, de um teto ou limite máximo do valor a ser recolhido, nos termos da súmula 667 do STF, que diz o seguinte: viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Ou ainda, a ausência de um teto ou limite máximo de valor pode tornar confiscatório o tributo, conforme o artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Tudo bem? E eu gostaria de destacar a súmula 667 do STF. Pessoal, eu falei para vocês, estudem súmulas. Tem sempre questão de segunda fase perguntando sobre súmula. E nós já tivemos uma aula aqui no canal falando das súmulas principais, súmulas vinculantes e normais do STF e as súmulas do STJ. Essa sempre cai em questão dissertativa. E vide que caiu aqui na questão de número 1. Então, cuidado com isso. Então, o que ele está dizendo assim, que essa cobrança, além de ser ilegal, porque ela não pode haver um aumento de alíquota de um tributo por mero ato administrativo ou do Poder Judiciário, deve ser exercido apenas por lei. Agora, existe uma outra questão. Essa cobrança, além de ilegal, ela é muito excessiva e ela viola o direito que o contribuinte tem de recorrer da decisão. A pessoa que não está satisfeita com a decisão de primeiro grau, ela pode recorrer ao Tribunal de Justiça. E o Estado não pode limitar esse direito, sob pena de estar ferindo até o artigo 5º da Constituição, que garante o duplo grau de jurisdição. Eu tenho direito a recurso. Eu posso recorrer a um tribunal superior, caso eu deseje. Então, não pode o Estado me cobrar um valor excessivo a fim de violar o meu direito, que já é garantido lá na Constituição, no artigo 5º. E isso quem reforça é a súmula 667 do STF, que diz, pera lá, essa cobrança feita, essa taxa, não pode ser feita sem limite, a fim de não violar a garantia constitucional do acesso à jurisdição. O acesso ao Poder Judiciário é uma garantia universal a todos,
brasileiros e estrangeiros em território nacional. Eu não posso ser violado do meu direito de acessar o Poder Judiciário e apresentar a minha demanda, seja por meio do direito de ação ou mesmo pelo direito de recurso a uma segunda instância. Então, nesse caso, a minha garantia constitucional é inviolável, isso é cláusula pétrea lá no artigo 5º da Constituição. Então, não pode o Estado me cobrar um valor excessivo de tributo a fim de confiscar o meu direito de acessar o Poder Judiciário e apresentar a minha demanda ao juiz. Por isso que a resposta correta para a questão B é sim. E também tendo como base, como muito bem destacou aqui o gabarito, o artigo 150, inciso 4 da Constituição. Tudo bem? Então, é sim para a questão A e sim para a questão B. E como eu sempre faço, eu coloco aqui em azul as fundamentações de cada questão. Recomendo que vocês releiam em casa, é sempre importante ter esse contato com as questões e o gabarito, para que na hora da prova vocês tenham mais familiaridade e consigam responder melhor cada questão. Tudo bem? Essas são as respostas das questões, das alternativas, das perguntas A e B, da nossa primeira questão do 35º Exame de Ordem Unificada. Perfeito? Vamos continuar? Vamos lá. Qual será a nossa próxima questão? Questão de número 2, o que ela diz para a gente? Ela diz o seguinte: Soluções Informáticas LTDA, sociedade empresária com sede no município Alfa, estado Beta, por demanda da sociedade empresária ABC Limitada, sociedade empresária sediada no município Gama, no mesmo estado, elaborou um programa específico de computador, desenvolvido e programado pelos funcionários de Soluções Informáticas LTDA na sede dessa empresa, a ser utilizado apenas por ABC Limitada no município Gama. O contrato de elaboração do programa e transferência de sua propriedade foi assinado no município Alfa entre as duas sociedades empresárias. O Estado Beta entende que tal situação configura fato gerador de ICMS, pretendendo cobrar da Solução Informática LTDA tal tributo. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Primeira questão diz o seguinte: a criação de tal programa de computador constitui fato gerador de ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de competência dos Estados? Será que é possível, nesse caso? Pergunta A, A questão B diz o seguinte: poderá o município Gama cobrar algum imposto sobre a elaboração de tal programa de computador? Se caso não puder o ICMS, há algum outro imposto que o município Gama pode cobrar? Justifique a resposta. Pessoal, como já foi aprovado a reforma tributária, esse sistema que existia do ICMS e os outros impostos vão sendo aos poucos suprimidos, porque a reforma tributária, mesmo aprovada no Senado Federal, até ela passar a viger no nosso ordenamento jurídico propriamente dito, haverá um tempo muito grande para isso. Entretanto, ainda vale a regra antiga. E como nós sabemos, o ICMS é dos estados. Só que a regra não é a aplicação do ICMS. A regra é a aplicação de um outro imposto de competência dos municípios, que é o imposto chamado ISS. O ISS é Imposto sobre Serviço, ou ISSQN, como vocês queiram chamar, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. E ele é regido por uma lei específica, que é a Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 tem um rol anexo dela, onde diz todos os serviços que são passíveis de incidência do ISS, portanto, de competência municipal. E dentre esses serviços é o serviço de informática, o serviço de software, de produção de equipamentos. Isso é de competência dos municípios. Se foi desenvolvido dentro do município, então a competência é do município, portanto a cobrança é de ISS, não de ICMS. A regra não é ICMS. O ICMS só seria aplicado se falássemos de um serviço prestado entre estados ou entre 2 ou mais municípios, mas sempre a regra é aplicar o ISS no local onde o serviço foi prestado, onde o serviço foi originado. Naquele local, o município vai incidir o ISS, que vai ser cobrado pelo desenvolvimento deste equipamento, desse software de computador. Então, pessoal, o que é importante a gente ter em mente é o seguinte: a regra geral é o ISS. Se o ISS não puder ser aplicado, a exceção é o ICMS, tá? Mas a regra geral é a aplicação do ISS, que é de competência dos municípios, e como eu disse, previsto na Lei Complementar 116. Tudo bem? Esse que é o imposto que seria cabível para esse caso.
Aí até a questão B havia perguntado, poderia o município Gama cobrar algum imposto sobre a elaboração de tal programa de computador? Porque o município Gama, aqui na questão, que também fica no mesmo estado, elaborou um programa específico de computador, a ser utilizado apenas por ABC Limitada no município Gama. O Estado Beta entende que tal situação configura-se fato gerador de ICMS, pretendendo cobrar a solução informática LTDA. Pessoal, aqui no caso, o imposto a ser cobrado é o ISS, regido pela Lei Complementar Federal 116. A regra geral é o imposto sobre serviço, a exceção é o ICMS. Tudo bem? Agora, como é que será que o gabarito respondeu para nós cada uma dessas questões? Como o gabarito da OAB FGV esperava para vocês, o que ele gostaria que vocês respondessem aqui na questão? Vamos analisar o gabarito em conjunto. O gabarito da questão B, ele é bem claro, ele diz o seguinte, não, a elaboração de tal programa de computador se configura como uma prestação de serviço, não havendo qualquer dúvida de que está ausente fato gerador de ICMS, conforme previsto nos itens 1.04 ou ainda no itens 1.01 ou 1.02 da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Portanto, o que se aplica aqui é o ISS, Lei Complementar 116, é a aplicação do imposto sobre serviço. Esse que é o imposto correto para esse caso e não o ICMS. Aí a questão B, como resposta, segundo o gabarito oficial, apareceu como não. A competência para a instituição de imposto sobre serviço de elaboração de programas de computador é do município Alfa, é de competência municipal, onde está localizado o estabelecimento do prestador, na forma do artigo 3º caput da Lei Complementar 116 de 2003. Tudo bem? Pessoal, a Lei Complementar 116 de 2003, ela também tem naqueles vademecums que eu indiquei para vocês comprarem para a segunda fase. Lá tem tudo, inclusive essa lei. E essa lei ela diz claramente qual que é a regra matriz de incidência, a RMIT, do Imposto sobre o Serviço, que existe diferença do ICMS. A regra, então, portanto, pessoal, geral se aplica, na dúvida, se aplica o ISS. Mas a exceção é o ICMS, por exemplo, produtos que são comercializados entre estados ou entre 2 ou mais municípios, aí tudo bem, aí é de competência estadual e aí caberia o ICMS. Agora, se estamos falando de serviço regional prestado só naquela cidade, só naquele município, então a competência é municipal e, portanto, se aplicaria o ISS. Tudo bem? Com base na Lei Complementar 116 de 2003. Tudo bem? Essa lei complementar, pessoal, eu recomendo vocês lerem e relerem em casa, porque sempre tem alguma questão também em segunda fase, faz menção à Lei Complementar 116 de 2003. Perfeito? Continuando os nossos estudos. O que será que diz a questão de número 3 para a gente? Ela diz o seguinte, eu vou ler primeiro o enunciado, logo após eu leio as questões e depois vemos em conjunto o gabarito. Diz assim a questão 3. O Estado Alfa, no ano de 2022, pretende conceder uma isenção temporária de ICMS com duração de 1 ano em favor do setor econômico que foi fortemente afetado pelo isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Por isso, o secretário de Fazenda do Estado Alfa levou a questão ao CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, para que fosse deliberada pelos demais estados e o Distrito Federal a autorização para tal concessão da isenção. O CONFAS, por deliberação unânime, autorizou, mediante convênio, tal concessão. Em razão disto, o governador do estado Alfa publicou o decreto concedendo tal isenção com efeitos imediatos. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Questão A diz: tal concessão de uma isenção de ICMS após autorização pelo CONFAS com efeitos imediatos viola o princípio da anterioridade tributária? E B, tal concessão de isenção de ICMS após autorizada pelo CONFAS por meio de decreto de governador viola o princípio da legalidade tributária? Justifique.
o que nós podemos dizer aqui, pessoal, antes de analisarmos o gabarito? Nós temos dois benefícios que são previstos no CTN que excluem o crédito tributário. Um deles é a isenção e o outro é a anistia. A isenção é concedida por meio de lei. E essa isenção é concedida pelo ente político competente de tratar aquele tributo. Então, vamos supor que o Estado de São Paulo concede isenção de IPVA. O IPVA é de competência do Estado. Só o Estado pode conceder isenção daquele imposto por um determinado tempo, por um determinado motivo. Então, a isenção é o benefício que se concede do ente competente para o contribuinte. E aí, no caso aqui em questão, ele pergunta se essa isenção que foi autorizada pelo CONFAS violaria o princípio da anterioridade tributária. Né? Lembrando que nós temos dois tipos de anterioridade. A anterioridade anual, que se aplica no exercício financeiro, um ano, o exercício financeiro seguinte, ou no mínimo 90 dias, que é a anterioridade nonagesimal. Já a questão B pergunta de um outro princípio do direito tributário, que é o princípio da legalidade. Tal concessão de isenção, após autorizado pelo CONFAS por meio de decreto do governador, viola o princípio da legalidade tributária? Será que essa concessão de isenção de ICMS precisa de uma lei anterior? Ou será que ela pode ser concedida a qualquer tempo? Será que há uma violação ao princípio da legalidade? Porque, como nós sabemos, só pode haver tributação e só pode haver benefício por meio de lei anterior que o preveja. Agora, se não há respeito à determinação de lei, será que é permitido essa concessão de benefício? Sim ou não, no caso da isenção? Justifique. Cada questão valendo de 0,6 a 0,65 de pontos. Como que o gabarito oficial da FGV respondeu? A questão 3. Ele respondeu da seguinte forma. A questão para A é não. A concessão de isenção como modalidade de exclusão do crédito tributário em que não há cobrança do tributo, não se submete ao princípio da anterioridade tributária, exigível apenas para quando se deseja cobrar tributos, instituindo-os ou majorando-os, conforme o artigo 153, alíneas B e C da Constituição Federal. Então, pessoal, como uma hipótese de exclusão, não de extinção do crédito, ele apenas é exigível apenas para quando se deseja cobrar tributo, extinguindo-o ou majorando. Então, pessoal, aqui a concessão de isenção, nesse caso, ela é perfeitamente possível e não estaria violando o princípio da anterioridade, em virtude de estar falando de um caso que não envolve a cobrança do tributo. Não se submete ao princípio da anterioridade, exigível apenas para quando se deseja cobrar o tributo. Aqui, no caso, não é apenas sobre isso. Então, por conta disso, é que não se aplica o princípio da anterioridade. Já a questão B foi resposta como sim, foi respondida como sim. Embora apresente a autorização para a concessão desta isenção mediante convênio do CONFAS, as isenções somente podem ser concedidas efetivamente por meio de lei específica do ente instituidor do tributo, como falei para vocês, conforme os artigos 150, inciso 6 da Constituição Federal, 176, caput do CTN e o artigo 97 da inciso 6 também do Código Tributário Nacional. Então, pessoal, a resposta ficou sim para a questão B, que diz que, embora haja o convênio do CONFAS, a isenção somente é concedida mediante lei. É diferente da anistia. A anistia também é uma hipótese de exclusão do crédito, mas ela é concedida por ato administrativo. Quando você fala, e a gente vê muito isso nas cidades pequenas, anistia de IPTU, anistia de PVA, anistia disso, aquilo, essa anistia é concedida por ato administrativo. Ela não é concedida por lei. Então não basta o convênio com o CONFAS. É necessário que haja lei anterior prevendo a concessão de isenção. Não é necessário apenas o convênio do CONFAS. Aliás, o que vale mesmo para a concessão de isenção é a determinação de lei. Tudo bem? Somente a lei pode prever essas possibilidades. Então, a questão correta, as respostas corretas é não para A e sim para a B. Perfeito? Continuando a nossa análise para a nossa última questão. Questão 4 diz o seguinte: nova lei federal complementar, publicada em 10 de outubro de 2021,
com o fim de garantir a manutenção do equilíbrio das contas da Seguridade Social, criou nova contribuição social residual de Seguridade Social. Ok. Nos termos desta lei, esta passaria a produzir seus efeitos no dia 1º de janeiro de 2022, data a partir do qual a nova contribuição começaria a ser cobrada. Então, já de outubro, já no dia seguinte, já praticamente em janeiro, já está valendo essa nova contribuição. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Questão A diz o seguinte: era necessário a edição de lei complementar para a criação desse tributo, dessa nova contribuição social? E B, está correto o início do prazo de cobrança de tal contribuição previsto em lei? Justifique. Pessoal, lembra do que nós já estudamos aqui, inclusive há muito tempo, lá na primeira fase a gente já via isso. A União é o único ente político competente para criar novos impostos e novas contribuições sociais. O nome disso se chama competência residual. A União pode criar novos impostos além do texto constitucional, assim como novas outras contribuições sociais, além daquelas que já são previstas no texto da Constituição? Sim, desde que seja, por exemplo, mediante lei complementar. Então, para criar estas novas contribuições, para criar esses novos tributos, para exercer esta competência residual, a União deve exercer por meio de lei complementar. Então, nesse ponto está correto. A União agiu bem, ela exerceu por meio de lei complementar. Agora, será que uma vez instituído essa nova contribuição social previdenciária, ela já pode valer no dia 1º de janeiro do ano seguinte? Porque ela só teve a sua vigência publicado, a lei, no dia 10 de outubro de 2021. Em pouco tempo, em menos de 2 meses, já está valendo já essa nova determinação, no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Será que não teria que esperar pelo menos 90 dias? A anterioridade nonagesimal, será que foi observada nesse caso? Ou basta a anterioridade anual? Aqui se aplica a anterioridade nonagesimal ou basta a anterioridade anual? É isso que está perguntando a questão B. Qual será que é a resposta para cada uma destas questões? Precisa de lei complementar? E outra, será que está correto o início do prazo de cobrança de tal contribuição? Será que não teria que esperar pelo menos 90 dias? Será que não precisaria se observar o princípio da anterioridade nonagesimal, ou noventena, como queira chamar, esperando o prazo de 90 dias, a partir da data da publicação da lei, que foi dia 10 de outubro? O que responder nessas duas questões? Vamos analisar então em conjunto o gabarito. Vamos lá. A questão correta para a resposta correta é sim. Era necessário a edição de lei complementar para a criação deste tributo, uma vez que se trata de nova contribuição social residual de seguridade social não prevista expressamente no texto da Constituição, sendo sua criação reservada à lei complementar, conforme o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, ou do artigo 154, inciso 1, da Constituição Federal. Lembra que eu falei para vocês da competência residual da União. Só a União pode fazer isso, mediante lei complementar. Criar novos impostos ou novas contribuições sociais, além dos que estão previstos na Constituição, desde que por meio de lei complementar e que não tenha caráter de cumulatividade, nem tenha a mesma hipótese de incidência, nem fato gerador dos tributos já instituídos. Tudo bem? E aí vem a questão B. Qual que é a resposta? A questão B, a resposta é não está correta. Por que não está correta a questão B? De acordo com o artigo 95, parágrafo 6º da Constituição Federal, as contribuições sociais residuais de Seguridade Social poderão ser exigidas após decorrido 90 dias da data da publicação da lei em que os houver instituído ou modificado. Contudo, no caso concreto, os 90 dias não foram obedecidos. Então, não teve a observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Então, não poderia valer, já no dia 1º de janeiro do ano de 2022, essa nova contribuição social. Então, a partir da publicação da lei, que foi no dia 10 de outubro de 2021, deveria se contar 90 dias para aí sim valer, lá em 2022, mais à frente, a nova determinação de lei. Se não se aplica anterioridade anual, se aplica anterioridade por exclusão nonagesimal. Porque se houver uma alteração de lei no final de um ano, já não pode valer no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Tem que esperar pelo menos um tempo mínimo, que é um tempo de 90 dias, que é o tempo necessário que o contribuinte tem para se preparar para essa nova regra de tributação, para que ele tenha
tempo de se preparar, se organizar e saber como irá pagar aquele tributo. Tem que ter um tempo que é uma garantia de segurança do contribuinte também. Então, por isso que tem que observar o princípio, os dois princípios, a anterioridade anual, como também a anterioridade nonagesimal. Tudo bem? E aqui no caso da questão B, não foi observado. Então, a resposta correta para B é não, e a resposta correta para A é sim. E, como foi muito bem citado aqui, eles citaram o artigo 195 da Constituição, que eu recomendo a leitura para vocês, aqui dos parágrafos 4º e também 6º. Sempre grifo assim, pessoal, de azul, porque fica muito mais fácil, muito mais didático de vocês entenderem como é que é a resposta e qual a fundamentação jurídica de cada uma das respostas no gabarito, e isso vai nos dar um norte de saber como responder uma questão de segunda fase. Por isso que é importante ver o gabarito para justamente saber qual a fundamentação jurídica de cada questão, para que aí a resposta que seja feita seja da melhor forma possível. Tudo bem? Lembrando que a fundamentação é aquilo que dá ponto para suas questões de segunda fase. Quanto mais fundamentação você colocar, mais chances você tem de ganhar com a questão. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Basicamente, essas foram as 4 questões que eu gostaria de tratar com vocês aqui no nosso canal. Agradeço muito pela atenção de todos aqui. Fico à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês aqui na plataforma. Coloquem as dúvidas de vocês aqui nos comentários que eu vou respondendo, conforme o tempo. Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e me ajudem a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube, tudo bem? E se quiserem o material dessa aula de hoje, das aulas anteriores, posso compartilhar com vocês por e-mail. Basta colocar o e-mail de vocês aqui embaixo que eu compartilho com vocês. E pode ser tanto na versão PowerPoint, que eu apresentei hoje aqui para vocês, ou na versão PDF. Compartilho com vocês esse material para que vocês tenham tudo pronto para a segunda fase, tudo bem? Estudem, pessoal, se dediquem, perseverem, não desistam, que vai dar tudo certo e vocês vão conseguir a tão sonhada aprovação neste 40º exame de ordem na nossa segunda fase em Direito Tributário. Perfeito, pessoal? Vou tirar aqui dos slides de apresentação, ampliar minha imagem e estou à disposição de vocês no que for necessário. Perseverem, estudem e que aí, com certeza lá na frente vocês vão estar comemorando a tão sonhada aprovação no exame da OAB para que vocês consigam se inscrever como advogados para os quadros aqui no Brasil. Bons estudos, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau!